Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Supply em Foco, canal dedicado ao supply chain. Hoje eu já ajeitei o nosso microfone, o nosso som, a nossa iluminação, tá bacana, não vai ficar baixo igual no último vídeo. Antes de iniciar, pessoal, se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Já quero agradecer inicialmente a todos que engajaram nessas 2 semanas no nosso primeiro vídeo no Instagram. Tem sido um resultado muito bacana, quero agradecer a vocês. Bom, o vídeo de hoje está muito interessante, muito importante. A gente vai comentar com vocês como planejar novos SKUs, como introduzir novos SKUs dentro do planejamento de supply chain. Mas antes de iniciar, pessoal, já quero deixar uma pergunta para vocês. Você já trabalhou com planejamento de novos SKUs? Deixa aqui nos comentários se você já trabalhou, se você pretende trabalhar nessa área, se na sua empresa existe essa possibilidade de você trabalhar nessa área, uma área muito interessante, muito bacana de se trabalhar dentro do planejamento de supply chain. Vamos iniciar o vídeo de hoje, pessoal, já falando do que significa a sigla SKU. Sigla SKU significa Stock Keeping Unit, é uma unidade de manutenção de estoque. Ela é composto por um código único, o SKU não pode ter um código em duplicidade. É uma identificação que é atribuída ao seu produto, uma espécie de CPF do produto, é uma identificação única. E o SKU ele é considerado a menor unidade de estoque de planejamento. Então, pessoal, tanto para a área de planejamento, quanto para o pessoal de operação, fazer inventário, controlar estoque, é muito importante esse controle de SKU e entender que cada SKU é um código único. Então, não confunda o SKU com o item. Eu vou falar aqui na próxima tela essa diferença entre os dois. Mas aqui ilustrando, pessoal, na nossa tela, eu coloquei 3 tipos de latas de refrigerante. Aqui o nosso refrigerante Supply em Foco, em breve nos supermercados próximo de vocês. Brincadeira. Mas eu coloquei aqui esses 3 exemplos para ficar claro o entendimento de como funciona a abordagem do SKU, tá, pessoal? Então eu coloquei um exemplo aqui da lata de 210 ml, da lata de 350 ml e da lata de 473 ml. Então cada lata existe o seu tamanho e o seu rótulo, o seu sabor, ou seja, a lata de laranja, o refrigerante com a embalagem azul e o refrigerante com a embalagem vermelha. Como que funciona a contabilidade dos SKUs? Eu posso ter, para o mesmo sabor de refrigerante, os 3 tamanhos de lata. Então, dessa forma, aqui no nosso exemplo com 3 latas, o composto dele é de 9 SKUs. Então, eu consigo separar para cada tamanho de lata e o sabor do refrigerante. Cada SKU ele é composto por essas particularidades, e aí compõe os 9 SKUs. Na próxima tela, igual eu comentei com vocês, pessoal, eu já faço esse comparativo do SKU versus item. Então, o SKU, da mesma forma que eu comentei antes, do código único, ele é um produto de forma unitária. E o item é a quantidade de SKUs, ou seja, é o montante, a somatória. Então, nessa mesma linha de raciocínio aqui do nosso exemplo, dos 9 SKUs, eu posso ter, para o refrigerante de 210 ml, uma embalagem com 12 latas. Do refrigerante de 350 ml, eu posso ter uma embalagem de 24 latas. E para o refrigerante de 473 ml, eu posso ter uma embalagem de 36 latas. Então aqui, pessoal, os itens que compõem esses SKUs na contabilidade de estoque, eu tenho 72 itens, ou seja, é um montante, é a somatória. Então essa é a diferença entre SKU e item. SKU de forma única, uma identificação do produto, e o item é um composto que você vai considerar no seu estoque, que você vai controlar inventário, e também da mesma forma você pode controlar por itens dentro do seu planejamento de uma forma agregada. Na próxima tela, pessoal, eu trago aqui como iniciar o planejamento do SKU. Então aqui eu coloquei um exemplo, seguindo o nosso exemplo aqui do refrigerante de 350 ml, eu tenho um código específico, um SKU específico para essa lata, e aqui eu coloquei alguns exemplos de classificação de SKU, que é basicamente a hierarquia de dados desse SKU. Então,
Tipo de produto, ele é um refrigerante. A marca Supply em Foco. A submarca Supply em Foco laranja. Então aqui na submarca eu já destino aqui o sabor do refrigerante nesse exemplo. A embalagem, refri lata 350 ml. O tipo de embalagem lata, que da mesma forma eu posso separar em lata, garrafa PET, garrafa de vidro. A quantidade de SKUs por embalagem, então aqui nesse exemplo são 12 latas dentro da embalagem. E aqui uma informação que eu trouxe que é interessante também, pessoal, com relação ao pallet. Então, quantos SKUs eu tenho para compor, né? Eu consigo compor um pallet com quantos SKUs? Nesse exemplo, 288 SKUs. Então vejam, pessoal, que aqui você consegue, para efeito de planejamento, detalhar toda a hierarquia do nosso SKU, do nosso produto. Aqui a gente colocou alguns exemplos, mas dentro do sistema de planejamento a gente pode colocar N classificações, tem outros tipos de classificação também, grupo de produtos, tipo de produto, uma imensidade de classificações de acordo com a hierarquia, de acordo com o controle de cada empresa. Então aqui a gente já separa por código de SKU, a descrição do SKU e as suas características. A classificação do SKU são as características. Na próxima tela, pessoal, a gente já começa a fazer a introdução dos SKUs, os novos SKUs, dentro de um sistema de planejamento. A primeira etapa que nós trabalhamos é o realinhamento de dados. O que é o realinhamento de dados? Eu vou utilizar dentro do meu sistema de planejamento um SKU de exemplo, seja ele que vai ser descontinuado ou que ele vai continuar sendo comercializado pela empresa, né? E eu vou migrar, vou copiar esses dados históricos de venda para poder iniciar o planejamento. Então, a primeira etapa desse processo é o lançamento do produto. Então, o time de marketing, o time de inovações, faz o lançamento do produto de uma forma mais estratégica, de marketing efetivamente, ou é uma promoção, ou seja, pode ser uma promoção específica num período de tempo, por exemplo, num carnaval, e eu mantenho esse SKU, que hoje já está sendo comercializado pela companhia, eu mantenho esse mesmo SKU, mas eu vou vender ele numa embalagem diferente, uma embalagem promocional. Feito isso, a área de cadastro efetua a inclusão desse SKU no sistema ERP, pode ser SAP ou não SAP. Após isso, existe a integração para o sistema de planejamento, e aí sim o planejador define qual estratégia que ele vai tomar. Então aqui, pessoal, eu tenho essas duas opções, igual eu comentei com vocês, a cópia dos dados históricos e a migração dos dados históricos, principalmente quando eu vou descontinuar um SKU atualmente comercializado pela empresa. O que são esses dados históricos? O histórico de venda. Então, no sistema de planejamento, para você planejar a sua previsão de vendas, você precisa de um histórico de vendas. Então, tudo que já foi faturado, tudo que foi vendido, volta para o sistema de planejamento. É composto esse histórico de vendas também por SKU, localidade, cliente. Com base nesse histórico, a gente planeja a nossa previsão estatística, a nossa previsão de vendas. Na próxima tela, pessoal, a gente já inicia o planejamento fazendo a cópia, né? Executando a cópia desse histórico de vendas, igual eu comentei com vocês. Então, a gente vai utilizar aqui o nosso SKU 33647, que é o Supply em Foco Laranja, um cliente, uma filial São Paulo. Então, aqui eu ilustrei para vocês o nosso histórico de vendas de 2023, separado por mês. E eu vou fazer a cópia do nosso histórico de vendas desse SKU para o novo SKU, o nosso 55309, que é o Supply em Foco de limão, o nosso novo refrigerante. Então aqui eu faço exatamente a cópia idêntica, tá? Tem a opção, pessoal, de usar 100% do nosso histórico de vendas, do SKU que está sendo comercializado já pela empresa, né? E também eu posso copiar parcialmente esse histórico de vendas. Então imagina que eu estou, nesse exemplo, só trocando o sabor do refrigerante, mas eu não quero efetivamente 100% do meu histórico, porque eu acho que talvez esse SKU, pelo sabor, não seja, não tem uma venda tão grande igual teve, por exemplo, de laranja. Então eu posso escolher, eu quero um fator, né? Eu escolho o fator, seja 25%, 30%, 50%, 70% ou 100%. Nesse exemplo, eu fiz a cópia de 100% do histórico de vendas, e também, nesse caso, eu vou manter o meu refrigerante de laranja no sistema, porque ele vai ser ainda comercializado pela empresa. Então, eu vou ter dois SKUs com o mesmo histórico de vendas,
e efetivamente, conforme eu começar a vender o meu refrigerante de limão, que é o novo, eu vou utilizar esse histórico de vendas com cópia do outro refrigerante, mas sim, quando eu começar a vender, eu vou ter esse próprio histórico de vendas do meu SKU novo. E aí sim eu começo a planejar também a minha previsão de vendas. Então veja que essa cópia inicial é exatamente para eu dar um start na minha previsão de vendas do novo SKU. Tá? Então a gente pega um SKU similar para fazer essa previsão. E claro que previsão não é 100% exato, mas a gente já consegue iniciar a previsão de vendas de um SKU novo, porque ainda ele não tem um histórico de vendas, eu não vendi ele ainda, ele é novo no mercado, então eu tenho que construir essa curva do histórico de vendas. Na próxima tela, pessoal, eu coloquei aqui já o exemplo da migração do histórico de vendas, ou seja, o SKU ele vai ser descontinuado. Então eu elimino o meu histórico de vendas do SKU que eu tenho no momento e migro todo o meu histórico para o SKU novo. Então, nesse caso, eu posso também fazer um fator aqui de cópia, de migração, mas nesse caso, geralmente, a gente utiliza o 100% porque eu estou descontinuando o SKU, então não vou ter mais o histórico desse meu SKU antigo, e sim, a partir desse momento, só o histórico no refrigerante, no meu produto novo. Então, aqui eu faço a migração do histórico. Na próxima tela, pessoal, eu já falo um pouquinho da previsão de vendas. Então, a gente já trabalhou com o nosso histórico de vendas, fazendo o realinhamento de dados entre o SKU antigo e o novo SKU. E aqui, eu já inicio o planejamento da minha previsão de vendas. Então, novamente, eu ilustrei ali o nosso histórico de vendas já no SKU novo. E na parte de baixo, o que eu separei aqui, pessoal? O mês de janeiro, vamos imaginar que nós estamos agora trabalhando com esse SKU novo, então no mês de janeiro eu já comecei a vendê-lo. Então eu já vou construindo essa curva do meu histórico de vendas com efetivamente as minhas vendas sendo realizadas já com o lançamento do meu SKU. E a partir de fevereiro de 2024 eu gero a minha previsão estatística. Então eu vejo aqui que dentro do próprio mês que nós estamos trabalhando, eu já tenho esse consumo acontecendo e diariamente eu vou alimentando com base nas minhas vendas, eu já vou alimentando o meu sistema de planejamento com o que está sendo vendido. E acontece uma espécie de consumo desse forecast, né? Então, imagina que eu consigo já comparar com a minha previsão que eu estou executando a partir de fevereiro, né, de 2024, eu já consigo fazer esse comparativo do que efetivamente eu estou vendendo já na realidade sobre esse SKU novo, já não é uma cópia só do histórico de vendas do meu SKU descontinuado, por exemplo. Então aqui eu já faço a previsão do meu SKU novo e já recebendo também, retroalimentando o meu sistema de planejamento com as vendas já realizadas do meu SKU novo. Tá, pessoal? E dali para frente, geralmente faz a execução da previsão estatística mensalmente ou num curto prazo, também pode ser feito no nível semanal, mas geralmente é feito no nível mensal. E aí esse tema do histórico de vendas versus a minha previsão estatística, eu vou fazer um vídeo separado, porque é um tema mais completo, um tema mais complexo, vai demandar um pouco mais de tempo. Então aqui nesse vídeo eu quis já fazer essa introdução desse tema para vocês, partindo do princípio da criação do SKU, e aí sim nós vamos preparar um vídeo específico com modelo estatístico, explicar como que funciona esse planejamento de novos SKUs com a previsão estatística, trabalhando com modelos estatísticos, é uma parte mais matemática do planejamento de supply chain para novos SKUs, então por isso que eu vou separar um vídeo específico para isso, tá, pessoal? Bom, por hoje é só, foi esse conteúdo que eu separei para vocês, não quis deixar o vídeo muito longo, muito cansativo, mas acho que a gente conseguiu passar por todas essas etapas de introdução dos novos SKUs em um sistema de planejamento. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, não se esqueçam, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.